Esta aula é extraída da nossa formação 3D com Blender da Academia Criativa e eu achei que fosse legal trazê-la para o YouTube porque muita gente desconhece o potencial do IV para publicidade, motion graphics e por aí vai. Então, o ritmo dessa aula prevê já um pequeno conhecimento de Blender, porque os alunos do curso já estão um pouco mais avançados, mas se você é totalmente novo, ainda assim eu acredito que dá para acompanhar, ok? Então, dito isso, boa aula e espero que goste. Nessa aula, a gente vai falar sobre o Text Object aqui do Blender, e aí que eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar a ferramenta para criar um render bem legal que pode ser usado para varejo, que pode ser usado para broadcast ou qualquer outra finalidade. A ferramenta de texto no Blender ela é bem controversa, porque existe algumas regras especiais para usá-la que a maioria das pessoas não sabe. Então, muita gente acaba pensando que o Blender ele só vem com uma fonte disponível para você trabalhar os seus textos 3D, o que não é bem verdade. Então, vamos nessa, vamos falar sobre a ferramenta de texto aqui no Blender. Então, eu vou vir em Edit, Text, e aí a gente insere a nossa ferramenta, tá? O nosso Text Object, melhor dizendo. Vou rotacionar levemente aqui o meu texto, ótimo. E aí, para eu editar o meu texto, eu vou entrar no Edit Mode. E aí, como um editor de texto, eu só digito o texto que eu preciso. E aí venho para o Object Mode mais uma vez. Aqui à direita, na aba do nosso objeto, o Text Object, a gente tem várias opções que a gente vai, enfim, analisar, não em sua, totalidade, mas a gente vai ver as principais. Então, a primeira delas, no caso, diz respeito à resolução do nosso objeto. Então, se eu diminuir a resolução, veja como o meu texto ele fica mais angulado, mais facetado, e por sua vez, se eu aumento a resolução, o meu texto ele fica mais, curvilíneo. Normalmente o número 12 é o bastante. Aqui em render 0 significa que ele vai manter a resolução automática de acordo com o valor que a gente tem aqui em Preview. Então você pode manter isso aqui desse jeito, tá? E aí se você quiser dar volume ao seu texto, você pode vir aqui em Geometry. A gente tem a opção de Extrude. Agora ele começa a ter uma extrusão. E aí se você quiser criar um bevel para o seu texto ele pegar mais os highlights da luz, aqui nessa opçãozinha Bevel, e aí em Depth é só colocar um certo valor, aqui está, e agora o meu texto está com um Bevel. Então eu tenho aqui Resolution, se eu deixar em 0, você vê que agora o meu Bevel ele fica meio chanfrado, fica mais rígido, o que pode ser um efeito desejável, tá? E aí que a gente tem essas opções de Taper Object e também de Bevel Object aqui embaixo. O Taper Object eu acho que a gente pode deixar para um outro momento. Eu vou me concentrar nesse momento no Bevel Object. O que é que isso aqui faz? Se eu colocar um outro objeto na cena, preferencialmente curvas, por exemplo, eu vim em Add Curve, Curve Profile, vamos escolher esse Flower, por exemplo. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse desenho, essa silhueta da curva, como uma base para o meu bevel. Né? Vai ser a silhueta do meu bevel. Então, se eu vier aqui no Object e escolher a minha flor, veja só que agora a flor está gigantesca, a curva, né? Então vou selecioná-la. E aí, com S de Scale, eu vou diminuir. E agora você vê como, com isso, a gente criou um efeito de bevel ultra detalhado, utilizando apenas aqui o desenho padrão de uma curva que tem no Blender. Tá? Então, com isso a gente cria diversos tipos de detalhe no nosso texto. Então, eu vou só pegar aqui o meu texto e tirar o bevel, por enquanto, só para mostrar para vocês a importância também dessa ferramenta Fill aqui em cima. O Fill é o preenchimento da letra. Por padrão, ele vem preenchido dos dois lados, mas eu posso deixar preenchido apenas no back, a parte de trás, apenas no front, ou então em nenhum, se eu quiser, o que cria também um efeito interessante, ó, pelo fato de eu estar com o valor de bevel, tá, aqui.
Então veja só como isso pode criar uns efeitos de texto bem interessantes. E aí que no final das contas, para a gente trabalhar diversas configurações de texto aqui no Blender, o que a gente vai precisar vai ser trabalhar diferentes camadas de texto, diferentes valores de bevel, diferentes valores de extrusão, de offset, que está logo acima da extrusão, e também trabalhar com profiles diferentes para o nosso bevel, e isso nos dá uma gama de possibilidades bem complexas aqui para o nosso texto. Dessa forma, só baixando aqui um pouquinho, vindo para a região do parágrafo, eu tenho essas opções de alinhamento e de spacing. Vou mudar o alinhamento para center, e aí você vê como agora a origem do meu texto que está lá embaixo, ele fica aqui no centro. Então, a partir daqui eu posso também mudar o espaçamento dos caracteres, das letras, palavras, linhas e por aí vai. Então, isso aqui é bem básico, comum a provavelmente todos os editores de texto que existem, certo? Então, agora o grande lance. Essa abazinha aqui chamada Font. O que é que acontece? Se eu selecionar aqui, você vê que, no meu caso, eu já havia testado antes, mas no seu provavelmente só vai existir essa opção Bfont. E isso quer dizer que essa fonte que já vem com o Blender, ela é embutida no programa. Em razão de certas questões que envolvem licenciamento e o fato do programa também ser amplamente utilizado no ambiente Linux, no Blender você tem que manualmente instalar suas fontes, ou então dizer para o computador onde as suas fontes elas estão instaladas. Dessa forma, o que é que eu recomendo todo mundo fazer? Eu recomendo vir aqui em Edit, Preference, e logo nessa opção File Paths, a primeira opção é a região das suas fontes do seu computador. Você pode determinar o caminho que o Blender vai ler para poder, enfim, fazer a varredura das suas fontes. No meu caso, eu coloco as minhas fontes numa pasta própria para fontes, certo? E com isso o Blender ele reconhece todas as fontes que eu tiver comprado, baixado e etc. Isso por quê? Porque se você, por exemplo, instala as fontes no Windows, às vezes dá alguma incompatibilidade, algum tipo de enfim, em razão das extensões das legendas, às vezes o Blender ele não lê certos tipos de extensão melhor dizendo, em razão das extensões das fontes, o Blender algumas vezes ele não lê certos tipos de fonte que estiverem instaladas na pasta fontes do seu sistema operacional. Por isso, o que é que eu recomendo? Crie uma pasta no seu computador, coloque as suas fontes lá e aponte o caminho para as fontes aqui no Blender, certo? Então, depois você salva as preferências, ok? Você nunca mais vai precisar fazer isso. Tudo bem? Então, só mostrando aqui mais uma vez, você vem em Fonts, bem aqui, e aí File Paths, Fontes, você aponta o caminho, salva as preferências, e aí você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Agora, se eu quiser mudar essa fonte aqui, é só eu vir aqui em Font, vou clicar aqui, e aí o Blender me mostra essa janela com todas as fontes dentro do caminho que já foi especificado. Então, vou escolher essa fonte aqui, horrível, mas que vai funcionar bem. Então, deixa eu colocar aqui em Both. Eu acho que eu vou escolher outra fonte. Opa. Pegar essa aqui. E aí, em Geometry, a gente pode diminuir aqui o tamanho do bevel um pouquinho. Ok. Então, esse seria o melhor workflow. E aí você pode, enfim, colocar fontes diferentes para Bold, Italic. Eu não gosto muito de trabalhar com essas opções. Eu particularmente prefiro, se eu quero mudar, eu só clico aqui. E aí escolho a fonte que melhor couber para o momento. Então, deixa eu escolher essa fonte aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, o que é que a gente pode fazer ainda aqui na aba Transform, dentro do fonte? A gente pode mudar o tamanho da fonte. A gente pode colocar uma inclinação na nossa fonte, o que meio que é uma espécie de forçar itálico. E também há algumas outras opções que a gente vai deixar
para um momento mais oportuno. Então, esse é o básico do manuseio de fontes dentro do Blender. Uma vez que você faz esse processo de indicar o caminho, você nunca mais precisa se preocupar com isso, e aí o processo fica menos complicado. Existe um add-on que agiliza muito e ele dá a possibilidade de você trocar as fontes direto na viewport, olhando uma fonte de cada vez, né? Ele vai alterando as fontes e isso pode ser interessante para você. Então, confira o link desse add-on que você vai instalar. Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, beleza? Então, vindo aqui em Edit Preferences, em Add-ons, eu já estou com o meu pré-selecionado aqui, mas você faz o download do arquivo, clica em Install, pega o zip, seleciona, melhor dizendo, e aí clica em Install Add-on from File. Então, agora você liga o add-on e aí salva as preferências. O que esse add-on faz, no final das contas, ele pede que você diga o caminho das fontes. Então, vou clicar aqui. E aí, vou vir aqui. Fontes, aceitar. E aí eu vou clicar em Save. Aqui em cima, Startup Check, ele pede para você escolher como o Blender ele vai ler as fontes que forem inseridas nessa pasta, se ele vai atualizar automático ou se você vai deixar manual. Eu gosto de deixar manual, ou seja, para ele atualizar apenas quando eu quiser. Vou clicar Save Preference. E agora, com o meu texto selecionado, lá embaixo a gente tem uma nova opção, que é a Font Selection. Então, na medida que eu clico aqui nas minhas fontes, você vê que na viewport o texto ele vai atualizando e isso é bastante interessante para você poder testar rapidamente diferentes fontes, porque você pode só, só enrolando aqui escolher a fonte que você quer. Nessa pequena setinha há algumas opções adicionais que são bem interessantes. Você pode buscar uma fonte, você pode, organizar suas fontes, você pode também colocar fontes favoritas, mostrar só as fontes favoritas e por aí vai. Então é um add-on muito poderoso, é um add-on que abre bastante possibilidade e que eu recomendo todo mundo instalar ele dentro do seu Blender, caso você não queira recorrer à forma tradicional de seleção de fontes do programa, certo? Então, uma vez que a gente passou por essa etapa inicial para aprender a trabalhar com fontes dentro do Blender, a gente vai agora começar a criar uma cena puramente tipográfica, praticamente nada de modelagem, mas a gente vai criar e a gente vai renderizar essa cena, beleza? Então vamos começar a etapa de modelagem dessa cena, que, como eu falei, não é nada demais, então eu vou comentando à medida que eu vou fazendo, mas eu não vou me preocupar em ser muito metódico, nem muito, digamos, didático, para não ser uma aula muito carregada, muito pesada, principalmente porque se você já está até aqui, você com certeza já sabe como criar tudo isso que eu vou fazer agora. E aí, por causa disso, eu vou focar mais no workflow do texto, beleza? Então, vamos nessa. Vou chegar aqui e vou colocar o centro. Eu já coloquei a minha fonte que eu vou utilizar para isso. E agora, o que vamos fazer é trabalhar, lógico, a criação de volume. Ok. E para esse caso específico, eu vou começar a trabalhar algumas situações bem específicas aqui para o meu texto, certo? Uma delas vai ser, talvez, aumentar um pouco o offset, para deixar o texto um pouco mais grosso. E aí eu vou duplicar a minha camada de texto, o meu objeto de texto com Shift D. E aí agora eu vou aumentar mais esse offset. E nesse caso, eu vou diminuir um pouco o Extrude. E aí veja só como a gente já começou a criar um efeito mais interessante. E aí eu também vou colocar um pouquinho de Bevel. Tá? Dessa forma aqui, vamos ver. Em Fill Mode eu vou colocar None. Ótimo.
E agora eu vou puxar isso um pouco mais para frente. Talvez diminuir um pouco a extrusão. E também diminuir um pouco o offset. E aí acho que só aumentar mais o bevel. Então veja só como agora a gente está começando a montar um efeito de texto único. Né? Dessa forma aqui a gente está basicamente meio que modelando o texto, por assim dizer. Então vou duplicar isso mais uma vez. E aí eu vou puxar esse um pouco mais para trás. E aí esse eu vou extrudar um pouco mais também. Colocar mais assim. E aí, quem sabe, diminuir um pouco o valor do bevel. Ótimo. Vou duplicar mais uma vez esse texto da frente. E aí, desta vez, eu vou colocar apenas front. Eu quero que isso seja uma pequena camada um pouco mais à frente. E, por sua vez, com um extrude bem pequeno. Eu vou puxar isso um pouco mais para frente, assim. Ótimo. Então, só dar uma leve puxada mais para cá. Então, agora sim, a gente acabou criando esse texto com 4 camadas de texto, certo? Com elas selecionadas, eu vou só apertar M e mover para uma collection. Vou colocar aqui o número 5. Ok. Então, agora sim, a gente já criou o nosso numeral, ótimo. O que eu vou fazer vai ser agora colocar aqui um cilindro. Que está enorme aqui. E aí eu vou multiplicar bastante. Opa. Deixa eu tentar de novo. Vou colocar o cilindro. E aí... Ok, resetei. Eu quero multiplicar por 4. Agora sim. Então vou diminuir bastante aqui o tamanho desse cilindro. Vou rotacioná-lo 90 graus. Vou puxar um pouco mais para trás, assim. E eu também vou mudar um pouco a escala dele. E aí, aumentar um pouco o tamanho também. E eu quero que, lógico, esse círculo, nem cilindro, envolva aqui o meu texto, tá? Depois eu me preocupo com questões de alinhamento. Por enquanto não me é necessário me preocupar com isso. A única coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui na aba dos modifiers e colocar um bevel. Só para a gente, enfim, ter um bevel aqui no texto. Mas antes de continuar, eu vou só aplicar essa nova escala do texto. Vou colocar aqui scale e também de rotation. Beleza? Então você vê como agora o modificador, o modifier, ele funciona bem melhor. E aí vou aumentar os segmentos. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho do bevel também. Nesse caso aqui eu acredito que usar como modificador não vai ser a melhor das ideias. Ou talvez sim, se eu mantiver aqui as configurações corretas. Então eu nada mais fiz do que mudei o tipo de limitação do bevel, ou melhor, onde o bevel vai atuar, porque estava ficando com um pouquinho de artefato, certo? Mas aí agora eu já acho que está bem melhor. Ok. Então temos alguns segmentos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o profile. Então agora sim, está tudo bem. Vou só clicar com o botão direito e colocar Shade Smooth, para ficar mais suave. E aí vou puxar isso um pouco para trás e vou duplicar. Puxar um pouco para frente e diminuir um pouco aqui o tamanho disso aqui. Certo? A ideia, lógico, é ter um outro shape aqui para a criação do nosso design. Então vou subir um pouco isso aqui. Ótimo. A única coisa que me falta por hora é a criação de um sistema de luzes aqui ao redor dessa minha primeira esfera. Então
Vamos mais uma vez pegar um cilindro. Dessa vez eu vou usar menos vértices. Ok. Só diminuir um pouco aqui o tamanho. E aí eu vou manter tudo numa malha só, ok? Então, em razão disso, eu vou entrar no Edit Mode. E vou trazer o meu 3D Cursor para cá. E eu vou acrescentar uma UV Sphere. Diminuir bastante aqui o tamanho dela. Puxar um pouco para cima. Fazer algo mais ou menos assim. Não preciso me preocupar em deixar tão bem feito, tá? Então, se isso acontecer com vocês, é porque, digamos, o clipe da câmera da viewport está atravessando a malha. É só abrir o NPanel e aí vir na aba View. E aí diminuir esse clip start, certo? Então agora isso não vai mais acontecer. Então, ok, coloquei essa luzinha aqui, que vai ser uma luz, lógico. Agora eu vou selecionar esse Add Loop, Alt, clico, e aí com o Ctrl B eu faço um bevel, que no caso é uma boa ideia eu antes aplicar a escala no Object Mode. Agora sim, venho aqui no bevel. Vamos colocar alguns segmentos. Ok. Vou selecionar um. Vou apertar Ctrl R para fazer um Add Loop. No meu caso, eu estou recorrendo bastante a atalhos, tá? Mas se você quiser, é só usar as barras, os comandos aqui à esquerda. Que eu prefiro assim. E aí, botão direito, Extrude Along Normals, para fazer esse tipo de extrusão aqui. E aí eu vou selecionar esse loop e Shift, Alt, seleciono o outro loop. E aí de novo um Ctrl B, só para fazer um leve bevel aqui. Apenas para dar um pequeno detalhe, tá? Então, ok, a gente acabou de criar aqui o nossa luzinha, nosso sisteminha. Coloquei Smooth Shade. O próximo passo vai ser agora replicar essa luz ao redor de uma curva. Então vou trazer uma curva para a cena, que vai ser um círculo mesmo, tá? Vou rotacioná-lo 90 graus. E aí eu vou... Deixa eu ver de frente, que fica melhor. Vou aumentar aqui o tamanho dele, mais ou menos assim. E aí vamos colocar um pouco mais para cá. Então agora o que eu preciso fazer é clonar essa luzinha ao redor dessa curva. Então para isso eu vou vir em Add Modifier e colocar um Array. Então eu vou usar a curva como a quantidade de clones. A gente pode determinar aqui a quantidade de clones, mas eu não quero isso, eu quero usar a Fit Curve. E aí o tamanho da curva é que vai determinar a quantidade dos clones, como vocês podem ver bem aqui. Um outro passo vai ser agora vir em Add Modifier, Curve, e agora eu escolhi a minha curva. Pá, aqui está. O que aconteceu é que o meu objeto ele acabou ficando um pouquinho estranho, né? Então como é que a gente resolve isso? Primeira coisa nesse caso, deixa eu tirar a visualização aqui dos meus objetos, certo? E aí que a primeira coisa nesse caso vai ser aproximar um pouco mais aqui a curva, o meu objeto do centro da viewport. Deixa eu até tirar aqui esse número 5, ok? E aí deixa eu ligar o array e agora a curva. Você já vê que o meu objeto ele se comporta de uma forma um pouquinho melhor, o que é positivo no final das contas. Vou aplicar o location, vou aplicar o rotation, vou aplicar o scale para isso aqui. E aqui em array eu vou diminuir a quantidade de clones, tá? Diminuir drasticamente. Fazer algo nessa linha aqui. Ótimo. Então aqui no caso da minha curva, eu vou mudar a origem dela para o centro da viewport. Origin to 3D Cursor, que está bem no centro da viewport.
E aí com isso, agora o meu objeto ele é clonado aqui ao redor da minha curva. Tá? Para ele assumir, enfim, o posicionamento correto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou rotacioná-lo em X, aqui menos 90 graus, e eu vou agora escaloná-lo em Z, e eu vou escaloná-lo também em Y. Então, com isso, a gente passa a ter aqui o nosso objeto perfeito. Então, acho que eu vou só puxar a curva aqui um pouquinho mais para trás, só para encaixar um pouco aqui. Há várias formas da gente duplicar o nosso objeto aqui ao longo de uma curva. Eu acho que essa é uma forma fácil e interessante, até porque acaba apresentando outras ferramentas dentro do Blender. E aí que o grosso aqui da nossa modelagem acabou de ser feito. Próximo passo qual vai ser? Vai ser trabalhar agora a criação dos shaders da cena e também da iluminação, e para isso a gente vai utilizar o Eevee. Então a parte de shader é muito mais fácil do que vocês imaginam. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode resolver essa cena. Então vamos lá para o Blender. Aqui eu vou mudar o meu workspace para o shading. Ótimo. Vou ligar aqui o modo de render. E aí eu já vou trabalhar algumas configurações no Eevee. Vou ligar o meu Ambient Occlusion. Vou aumentar o Trace Precision. Aqui em Factor eu vou colocar 2 para deixar ainda mais intenso. E aí a gente tem uma certa distanciazinha aqui para o Ambient Occlusion, a qual eu vou aumentar um pouquinho. Você vê que agora o nosso objeto já começa a ganhar aqui um efeito, né, de sombreamento. Agora aqui em World, no meu Shader Editor, eu vou criar um Environment. Para isso eu vou usar um HDR e eu vou usar aqui a minha coleção de HDRs. Então, eu acredito que esse aqui vai me atender muito bem. Só puxar para cá por via das dúvidas. Vou vir em Edge, Texture e agora em Environment Texture. Então aqui o que a gente vai fazer? Vou conectar aqui e eu vou escolher a minha imagem aqui porque a gente já colocou ela aqui dentro do Blender. E aí com isso a gente já começa a ver o nosso texto, tá? Então vou vir em Filme e em Alpha eu vou colocar Transparent para eu não ver o meu HDR, quero ver apenas o meu texto, tá? Agora em Screen Space Reflections eu vou ativar, vou desligar o Half Has Trace e vou aumentar o Trace Precision. Com isso a gente está melhorando a qualidade das sombras, ou melhor, dos reflexos. E por falar em sombras, eu vou vir aqui em Shadows e ligar o High Bit Depth e também Soft Shadows. Então, com isso, o que a gente precisa fazer agora, além, né, de trabalhar eventualmente alguma intensidade aqui do background, é inserir algumas luzes também na nossa cena. Então, vou colocar Light Area. E aí eu vou posicionar essa área Light conforme aqui a minha necessidade, tá? Vou vir aqui e em Shadows vou ligar Contact Shadows para a gente ter aqui as nossas sombras de contato. Eu tenho a impressão que o tamanho da cena dos nossos objetos aqui eles estão bem pequenos, talvez. Então eu vou aumentar. Acho que não é boa ideia. Em vez disso, acho que eu vou só diminuir aqui o tamanho da minha luz. Diminuir o size e quem sabe diminuir um pouco a intensidade aqui. Vamos colocar 6. Ok, aqui eu estou só agora desenhando o direcionamento da câmera, ou melhor, da luz. E aí eu vou duplicar essa luz e colocar um pouco mais aqui para o lado também.
Então tudo isso vai ser, lógico, utilizado para iluminar a minha cena. Então deixa eu travar aqui um pouco melhor a minha câmera. Ainda acho que a luz está muito intensa. Deixa eu diminuir isso aqui para 3, quem sabe até para 2. E essa outra aqui para 3. Então, por enquanto eu acho que tá bom. Vou desligar os overlays. E aí vamos trabalhar um pouquinho agora os materiais. Então vou vir em Object. Vou selecionar esse shape e criar um novo material. O qual vamos dar uma cor azul. Ótimo. E aí vou aumentar o especular. Vou diminuir um pouco o roughness. Por enquanto é o suficiente. Vou pegar esse shape aqui, criar um novo material também. E agora eu vou dar uma outra cor para ele. Vou aumentar o especular, diminuir o roughness. Quem sabe testar até um pouco algum aspecto metálico aqui. Acho que eu vou fazer a mesma coisa com o azul. Dar um leve aspecto metálico também. Ótimo. E aí agora, deixa eu pegar essa camada, ou melhor, vamos pegar essa camada externa aqui de texto. Deixa eu ligar o overlay para saber o que é que eu estou selecionando. Vou clicar em New. E aí agora eu vou dar um tom aqui de amarelo. Vou aumentar o metallic desse objeto. Vou aumentar também o specular. E em roughness eu vou diminuir aqui consideravelmente, só para que a gente tenha um brilho bem mais intenso, tá? Essa camada interna eu vou criar um novo material e ela, por sua vez, vai ser um tom de azul, o qual eu vou diminuir o roughness, aumentar um pouco o metallic. Eu acho que fica mais interessante se eu talvez escurecer um pouco mais isso aqui. Ótimo. Então vamos continuando, lógico. Vou pegar esse texto aqui de trás. E aí eu acho que eu vou pegar um material de ouro também. Um material aqui dourado. E aí agora eu vou desligar os overlays e analisar um pouquinho aqui o meu texto. Então, eu sinto que a gente precisa colocar um pouco mais de Ambient Occlusion agora. Quem sabe aqui aumentar um pouco mais a distância. Em Factor, talvez colocar um valor mais alto. Eu vou ligar o Bloom. Então, deixa eu mexer um pouquinho aqui no Threshold. E aí, aqui, não. Acho que um pouquinho aqui de Radius. Tá ótimo. Agora, nessa luz, o que é que a gente vai fazer? Eu vou entrar no Edit Mode. Você vê como é que tá aqui o nosso cilindro, né? Deixa eu desligar os arrays e o curve. Deixa eu desligar esse número. Não tem problema como tá. Então, eu vou selecionar esses polígonos. Clico em um, aperto L para selecionar todo, né? Seleciono o Linked. E aqui em materiais eu vou clicar New para associar um material a essa seleção. E aí eu vou repetir o processo, ó. L para Linked. E aí vou criar um novo slot e um novo material. Agora a gente tem dois materiais diferentes, tá? No caso, para esse aqui, eu vou usar um azul. E no caso, para esse aqui, vamos ver o que é que eu faço. Eu acredito que eu vou trabalhar um outro tipo de situação. Eu vou trocar esse Principled BSGF por um Emission. Que no caso vai ser uma emissão branca.
levemente, um leve tom amarelo. E aí vou aumentar bastante aqui o strength por causa do bloom haver esse grande brilho. Ok, então tô achando um pouco estranho o fato de que aqui... ok. Eu acho que eu esqueci de clicar em Assign para essa seleção receber esse material. Então vamos ligar de novo o Array, ligar de novo Curve, ligar de novo número. E aí, aqui está o nosso material. Perfeito. Então, deixa eu pegar esse outro slot aqui e aumentar bastante aqui a intensidade do emission, certo? Você vê como o bloom ele faz o efeito como um todo crescer. Então aqui eu vou colocar mais algumas coisas interessantes para a gente. Vamos vir em Input. Vou vir em Texture. Vamos colocar esse Checker Texture. Esse é o aspecto da minha textura. Ok. E aí agora eu vou conectar isso em Vector Bump. Vou usar o Color aqui como Height. E eu conecto isso em normal, aqui embaixo. Então essa textura ela vai começar a nos dar esse detalhamento, certo? Vou aumentar um pouco mais aqui a escala. Acho que eu vou conectar isso aqui também no Clear Code Normal. E, naturalmente, aumentar um pouquinho o valor do Clear Code. E eu também vou apertar Ctrl T aqui para automaticamente colocar esse mapping. E eu quero ver se eu rotaciono um pouquinho essa textura. Algo assim, um pouco mais diagonal. Vou colocar os tons um pouco mais escuros aqui. E aí vamos variar um pouquinho o strength. Acho que a gente pode diminuir ainda mais a escala para deixar um aspecto de textura bem interessante aqui nesse número, né? O que acaba gerando um brilho bem legal aqui no nosso texto. Então posso também inverter aqui o meu bump, se eu quiser, mas eu acho que não vai ser necessário. Acho que acabou criando essa textura bem única, bem interessante. Deixa eu só rotacionar aqui um pouco melhor. Vamos vir aqui no Render Settings. Acho que eu vou aumentar a qualidade da viewport. E aqui em Color Management, Filmic Base Contrast, acho que eu vou aumentar um pouquinho o contraste da cena. Eu acho que um High Contrast funciona bem. Ou talvez um Medium. Eu acho que funciona bem. Então vamos ver o que mais a gente pode fazer. Eu vou colocar na minha cena um Light Probe. Vai ser Light Probe. E vai ser um Reflection Cube Map. Deixa eu ligar os overlays para poder enxergar o Reflection Cube Map. Deixa eu só diminuir um pouco o tamanho dele. E aqui nas configurações eu acho que está ok. Agora aqui no Render eu venho em Indirect Lighting. E eu vou clicar em Bake Cube Map Only. O que é que isso vai acontecer? Vai fazer com que agora esse Reflection Cube Map ele vai fazer com que os reflexos da nossa cena eles sejam lidos de uma forma melhor pelos materiais reflexivos que a gente colocou aqui nos nossos objetos. Então, basicamente, esse Reflection Cube Map funciona como uma espécie de multiplicador de reflexos, principalmente se você tiver um HDR na sua cena, o que é exatamente aqui o nosso caso, ok? Então, isso, lógico, faz com que a nossa cena ela cresça
bastante, né, em termos de reflexo. Então, eu diria que o nosso render ele já está funcionando muitíssimo bem. Vamos experimentar um pouco mais. Quem sabe a gente pode testar algumas outras combinações de cores aqui, só para, enfim, variar um pouco mais alguma coisa. Eu acho que está funcionando bem já. Vamos ver aqui o material metálico. Vamos testar algumas outras cores para ver o que é que nós ganhamos. Eu acho que isso aqui tá bom. Eu vou pegar aqui essa primeira camada de texto e em Geometry acho que vou aumentar mais o bevel para que a gente, enfim, tenha um pouco mais de espessura aqui, o que é interessante também. Essa segunda camada, acho que eu vou diminuir um pouquinho a extrusão dela. Só para a gente pegar um pouco mais do azul. Vamos aqui no vermelho. Quem sabe só escurecer um pouquinho. Lógico que o material, todos os materiais eles podem ficar muitíssimo melhores, tá? Mas nesse caso aqui é apenas uma construção bem básica para que todo mundo veja o potencial do Eevee na criação de, enfim, de projetos gráficos para publicidade, né? Principalmente varejista, para broadcast também. Eu acho que aqui a gente se beneficiaria talvez de um pouco de materiais, ou melhor, um pouco de textura nesses shapes. Estou aumentando aqui o aspecto metálico do material. Então, quem sabe vamos testar com esse que a gente já criou, só para ver como é que fica. Então vou selecionar todos esses nodes, Ctrl C. E aqui Ctrl V, não V. Ctrl C e Ctrl V, agora V. Então isso aqui eu vou conectar. Vamos lá, vou conectar em normal. Não tenho certeza se é a melhor das coisas, mas vamos diminuir aqui bastante a intensidade. Só para quem sabe dar uma pequena textura aqui, só para ter um brilho maior. Colocar em Clear Coat Normal e aumentar um pouquinho o Clear Coat também. Então é só para ter um pouquinho de textura aqui. Eu acho que vamos fazer o mesmo aqui. Então vamos ligar aqui em normal e aqui também. Vamos colocar um pouco de Clear Coat e diminuir o tamanho aqui, a intensidade da textura. Eu acho que podemos talvez experimentar com alguma rotação. Quem sabe com a escala aqui da textura também. Botei 80. Aqui vamos colocar 80 também. A ideia é apenas ter uma leve textura, a ideia não é tipo ser algo realista nesse caso, tá? É apenas para que a gente tenha reflexos mais interessantes aqui. Então, vamos aproximar um pouco mais. Cliquei em inverter. Acho que aqui eu vou clicar também em inverter. E aqui em Strength eu vou diminuir sensivelmente aqui a intensidade, tá? Só para dar uma leve insinuação da textura nesse shape azulado.
o que deixa bem legal no caso. É apenas, ó, só para o brilho aqui ter um efeito diferente, tá? Então, mais uma vez aqui no ouro. Vamos brincar um pouquinho aqui com o roughness. Eu acho que dessa forma tá ok. Vou vir aqui aumentar o clear coat, colocar um pouquinho de roughness no clear coat. Aumentar aqui um pouco o index of refraction. Não lembro agora qual é o index of refraction de ouro, mas nem importa. Eu acho que sequer tá fazendo diferença aqui também no render. E é isso. Eu acho que o projeto como um todo já está muitíssimo bem resolvido. Né? Dessa forma aqui a gente acabou de criar um selo promocional que pode ser usado para, enfim, publicidade, para motion, para qualquer coisa. Né? Conforme o que você quiser fazer, dá para fazer aqui no Eevee de uma forma super rápida. Ok? Então, se eu quiser renderizar isso aqui, agora eu vou precisar de uma câmera e depois vamos inclusive vou colocar aqui uma câmera, vou apertar Ctrl Alt 0 para minha câmera travar na visão que a gente já tem aqui, vou abrir o NPanel e em View vou travar Lock Camera to View. Agora eu vou puxar isso um pouco para cá, algo assim, e aqui nos Render Settings, em Sampling, em Render, vamos colocar 150 e eu vou apertar Render Image aqui em cima. Então vamos ver como é que ele gera a nossa imagem. E aqui está. Ele gerou a imagem em 2 segundos apenas, certo? Lógico que todo aquele efeito de bloom acabou é meio que cortado aqui pelo alpha, mas isso meio que não importa também, porque no Compositor a gente pode colocar de volta essa galera toda, ok? Então, se você, por exemplo, vai criar uma peça de motion direto aqui dentro do Blender, uma coisa que você pode fazer nesse caso é colocar aqui na sua cena já um elemento de composição. Então, vou colocar aqui um background. Então, vai ser aqui um grande plane com material. Então, vamos colocar um material um pouco mais escuro, talvez. Com specular bem baixo. Um roughness bem alto. A gente não precisa se preocupar com a textura, com essa sombra agora, tá? É apenas para demonstrar. E aí eu vou clicar em Render mais uma vez. E aí agora sim a gente vê todo o brilho do Bloom, porque agora não há mais o alpha cropando, né? Cortando o brilho pra gente. E aí agora é só vir em Compositor, Use Nodes, Backdrop, Auto Render. Vou clicar aqui com Shift e Ctrl para ele colocar esse Viewer Node. E aqui a gente pode, lógico, trabalhar tudo que a gente precisar em termos de correção de cor. Enfim. E agora, você que sabe. Então deixa eu fechar isso daqui. Há, lógico, algumas configurações a mais que a gente pode e deve nos preocuparmos, como por exemplo, se você vê bem aqui, está um pouco marcado demais em termos de ambient occlusion, talvez, ou melhor, contact shadows das luzes. Então, seria o caso de pegar as áreas lights e colocar um softness um pouquinho maior aqui para as sombras de contato, tanto dessa quanto dessas aqui também. Certo? E aí também esse softness aqui da sombra é uma boa coisa para se seguir também. Então é isso. Deixa eu vir aqui no meu layout, ligar aqui o meu render.
E aqui está a minha imagem, o meu selo criado no Eevee, super rápido, super prático, e que você pode usar isso para publicidade, para design, para N finalidades, utilizando esse motor que é bastante prático, bastante versátil, que permite que você seja trabalhando numa agência, seja trabalhando numa produtora, que você possa criar gráficos 3D bonitos e rápidos, com um custo de hardware que não pesa no bolso e que principalmente não pesa no seu tempo de trabalho, porque aqui você vê que essa imagem levou apenas 2 segundos para ser gerada no meu computador, e tudo que você vê aqui na viewport basicamente já é o render final também. Tá? Lógico que a gente consegue levar isso aqui para um outro nível, no sentido de trabalhar mais os materiais, trabalhar mais a iluminação, mas eu acho que esse é um excelente exercício para a gente testar exatamente o quão rápido dá para trabalhar com Eevee e chegar num resultado satisfatório, qualquer que seja a sua finalidade, certo? Então, só para finalizar, eu vou vir aqui no Shading e estou um pouquinho incomodado aqui com esse material. Ok, agora eu acho que eu acho que ficou mais interessante. Ok. Agora aqui é uma questão de realmente saber escolher o ângulo e trabalhar o posicionamento das luzes para você ter reflexos interessantes, certo? Então, eu vou até reposicionar um pouquinho aqui a minha câmera. E a partir daqui é realmente uma questão de pegar as luzes da cena. Colocar aqui um pouco mais pro alto. Essa outra luz aqui, eu acho que está funcionando muito bem já. Opa! Vamos pegar a primeira luz. Só puxar aqui um pouquinho mais para cima. Ok. Acho que fica legal. E aí? E aí agora esse é o nosso look. Uma outra coisa que a gente pode fazer para, quem sabe, deixar isso ainda melhor é colocar um outro light probe, que é esse Irradiance Volume. Então o que ele faz é simular, digamos, rebatimentos de luz. Então vou colocar isso aqui. E aí vamos ver o que é que acontece nos Render Settings, Indirect Lighting. Eu vou deletar o meu Light Cache. E agora eu vou clicar em Bake Indirect Lighting. E aí agora ele vai calcular todo o rebatimento de luz e todos os reflexos, porque, enfim, é tudo isso que tem em cena, certo? Então, esse aqui seria o nosso resultado da nossa imagem, com essas configurações de câmera, com essas configurações de material e também com essas configurações de luz. Então, nada mal para um trabalho extremamente rápido e principalmente para algo que, assim, os materiais nem tão bons estão também. Então deixa eu só chegar aqui em Shading. Acho que eu vou aumentar um pouquinho a escala desse material aqui. Eu acho que assim vai ficar melhor. E quem sabe aumentar um pouquinho aqui a intensidade do material. Agora eu não estou mais tão seguro assim. Vamos vir aqui de novo em Shading.
colocar tipo 60 e 0.09. Ok. E aí vamos escolher um ângulo mais interessante. Aqui na configuração da nossa câmera, vou vir em Camera, ou melhor, em Lens. Vamos diminuir um pouco o Focal Length. E aí vamos nos aproximar um pouco mais do objeto para que a gente ganhe uma leve distorção aqui na nossa câmera, tá? Então agora eu vou colocar Lock Camera to View. E aí, o que a gente tem agora é esse render aqui, que está bastante interessante, né? Agora sim, está num ponto em que eu gostei mais dessa textura interna. A gente tem esse aspecto dourado, a gente tem textura em todos os objetos e com isso a gente passa a ter um render bem mais interessante do que, enfim, a gente tinha antes, certo? Então, vamos só ver se há algo mais que a gente pode fazer. Color Management, está em High Contrast, esse seria o Base, Medium, High, Very High não, eu acho que um High fica bom. Indirect Lighting, tá ok. Talvez eu delete aqui o Cache e aumente o Cube Mapping para 2048 para ficar com a qualidade melhor. E eu vou aumentar esse Diffuse Occlusion também. E agora Bake Indirect Lighting. O processo lógico fica um pouquinho mais lento porque a gente aumentou bastante a qualidade do Cube Mapping, que é o que cria reflexo na nossa cena. Melhor, que reforça os reflexos na nossa cena, e também por causa desse Diffuse Occlusion. Mas aqui está. Então, esse é o nosso resultado. Acabamos de criar isso com o Eevee. Você pode usar isso para publicidade, para motion, para várias coisas. E, mais uma vez, um render super rápido, super prático e que permite fazer direção de arte e fazer tomadas de decisão de uma forma muito, mas muito boa. Beleza? Então, é isso aí e até a próxima aula.